Fala pessoal, dia 28/12, quarta-feira, esse vídeo vai ser postado dia 29, mas vamos às notícias que tem muitas novidades da questão do avião, da viagem do Bolsonaro, que muita gente fala que não vai, que vai, mas a gente tem informações importantes. Bolsonaro vai de FAB para os Estados Unidos e deve ficar em casa de fazendeiro, lembra aquele papo? Não, ele vai ficar com o Trump, ele vai ficar em um resort de luxo e tal, agora parece que a história mudou e vai ser um lugar assim, bem, vamos dizer assim, escondido, tá? Pessoal, sem muito alarde, uma fazenda tranquila e pode acontecer, a viagem acontecer dia 30/12. E o que a gente fez, né? Eu estava no Twitter de manhã, comecei, entre meus estudos, eu fiquei olhando aí onde o avião que saiu da FAB dia 28 agora iria. Então eu coloquei, saiu de Brasília, vamos ver para onde vai. Até o momento eu não sabia, estava chegando em Boa Vista, tá fazendo uma ponte, e aí chegou o Lúcio, e entre outros usuários, e mostrou que ele estava. E confirmado o destino do avião é Orlando, na Flórida. Então chegou na Boa Vista, e estava indo, e foi realmente. Depois eu fui atrás, e tá o avião aí pousando em Orlando, esse avião levando militares, GSI, equipe de segurança, tá? É uma coisa que eu achei, tanto que perguntaram, eu falei, pode ser equipe de segurança, não dá para saber. Bolsonaro negou ontem que viajaria hoje, então eu falei, deve ser uma equipe de segurança, e depois informações vieram e falaram, o governo determina a viagem de militar a Miami para fazer segurança familiar de Bolsonaro. Planalto não confirma se o presidente vai aos Estados Unidos. Então familiares vai. Né? Aí tem aí o Diário Oficial, tem o general Heleno mostrando lá, né, que realmente tem uma militar, acho que é a Aline, e ela vai fazer a segurança, porque acontece, para pessoas importantes, vai primeiro o pessoal da segurança, ver se tá tudo ok, se não tem nenhum tipo de bomba, um perigo, né? Muita gente ficou brava comigo, eu coloquei essas informações, né? Marcaram até o Elon Musk para derrubar minha conta, como se essas informações não fossem públicas, e como se o meu tweet do meu portal lá do Ilovlog fosse aí fazer, vamos dizer assim, ninjas da KGB invadirem o espaço aéreo americano e derrubar o avião da FAB, né? Pelo amor de Deus. São informações que todo mundo teria. E tá aqui, ó, GSI autoriza a ida de militar a Miami e avião da presidência vai aos Estados Unidos, tá? Despacho diz que, segundo sargento, irá atuar na segurança de familiares do presidente Jair Bolsonaro. Então, com certeza, gente importante vai. Michele, o pessoal, né? Provavelmente Bolsonaro. E pelo visto não é, vamos dizer assim, no resort do Trump, tá? Mas é isso. Então você viu muito barulho, falaram que era mentira. Pelo visto vai sim. Esplanada dos ministérios terá presente de Bolsonaro a Lula na posse. Então Bolsonaro, pelo visto, decorou, já deixou tudo preparado, cheio de feitos do governo Bolsonaro, lá na esplanada dos ministérios, e o Lula vai ter que tirar tudo isso. Mais informações, ó. Bolsonaro e Michele vivem o último impasse antes da despedida do Planalto. O presidente deve deixar Brasília na quarta, mas o destino escolhido por ele, segundo aliados, não agradou a primeira-dama, que ela não queria sair do Brasil. E pelo visto ele queria. Isso aí são especulações. Sinceramente, a gente não sabe, apesar que tem várias informações. Olha as informações que a gente tem. Que, sabe aqueles caras, PM do Rio, o pessoal tem tenente que ficava atrás do Bolsonaro no cercadinho, 4 pessoas ficavam no ouvido dele falando que ele precisava sair do Brasil, enquanto outros auxiliares falavam que não. Aí deu uma briga, mas olha só o que um auxiliar disse. É um auxiliar esse que é meio perigoso, né? Xingou a Michele, falou algumas coisas que aparentemente meio fora de tom aqui, mas são informações, vamos ler. Ó. Medo de ser preso. Esse grupo pilhou o presidente dizendo que se ele ficasse no Brasil, teria o passaporte retido a partir do dia 1º de janeiro. E depois seria preso. E ele acreditou, afirma o interlocutor, conhecedor de alguns dos segredos mais bem guardados do Planalto no atual mandato presidencial. Esses caras são uns medíocres, despreparados, só que são mais ouvidos do que outros assessores, porque passam dia e noite ao lado dele. Se metem em tudo. Por estarem mais perto, conseguem convencê-lo. Aí eu já não sei se o Bolsonaro está errado ou não em ir para os Estados Unidos, porque realmente há risco, tá? Antes de falar disso, o Bolsonaro se reuniu com o Valdemar e o Braga Neto na Alvorada, tá? Conversou e olha só o porquê. Então, o auxiliar aí, esse assessor, tá bravo, mas pode ser que essas pessoas do lado dele tenham razão. Por quê? Em relatório final, PF vê crime de Bolsonaro associar isso aqui que a gente não pode falar, que é um assunto mais importante para mim das últimas décadas, tá? E foi aqui, ó. O crime, 2 crimes, provocação de alarme, o alarme anunciado perigo inexistente e incitação ao crime, tá? Então você vê que os caras estão montando aí toda uma ficha criminal, né, pro Bolsonaro para tentar prendê-lo. PF conclui a apuração e imputa crimes a Bolsonaro por fake news em caso disso aqui, que sinceramente a gente tem que prestar muita atenção nesse caso. Aqui no Brasil tá super atrasado, mas lá fora Elon Musk já está nessa guerra. Tem muita gente já processando, tem muita coisa séria em relação a isso. Para mim é o assunto mais importante porque é em relação ao Estado controlando a sua vida e vida, literalmente, tá? Então, o que eu digo para vocês,
Preste atenção, Bolsonaro fez um ótimo serviço em alertar as pessoas e dar o exemplo. E agora está sendo perseguido e pode ser que ele saia do Brasil. Tá? Tudo indica que se um avião da FAB fez toda essa preparação, tem gente no Twitter falando que é só para os familiares, que é só a Michelle que ele vai ficar aqui. Eu não acho, tá? Porque o que tem montado aí com o inquérito de fake news, esse mesmo aí da PF, essa investigação, essa imputação de crime, você percebe que o assunto é pesado, é sério, tá? Olha só, já mudando de assunto, não vou fazer o L, eu queria tirar o B, a missão foi cumprida, diz Amoedo. Perfeito, isentosfera, né? Ele não gosta do L nem do B, mas ele vai bater no Bolsonaro, né? Muito provavelmente porque ele se identifica mais com L e que o Brasil se exploda, né? É isso que eu falo, o cara não gosta nenhum dos dois, só que não existe aí vácuo no poder, né? A ausência de poder, alguém vai tomar conta. Então ele acha que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, né? O cara que se diz liberal. É esses os liberais. Por que eu falo pra vocês? Né? Quando você olha pra alguém no Brasil e o cara se diz de direita, ele não é tão direita assim. O cara é conservador, não é tão conservador assim. Tá? Muitas vezes o cara é até o oposto. Então no Brasil o que mais existe é pessoas tentando fingir, te enganar, falar, eu sou liberal, eu sou conservador, né? Difícil ser direita, é difícil ser direita no Brasil, muito difícil, tá? Isso aqui colocou algo interessante aqui, ela falou que entre janeiro e abril deste ano o país ganhou 2 milhões e 42 mil novos eleitores entre 16 e 18 anos, que no dia 12 de outubro compareceram às urnas, né? Foi aquele papo, o TSE falou, não, tire o seu título de eleitor, você que é com 16 anos, e olha só que interessante. Diferença de votos entre Lula e Bolsonaro é a menor da história, pouco mais de 2 milhões, olha que coisa, que coincidência, né? Mas enfim, pode ser apenas coincidência, né? Vamos lá. Termina o prazo para pedir a impugnação do mandato de Lula. A Constituição prevê até 15 dias depois da diplomação para ações contra a posse de mandatários. Foi dia 12, passou 15 dias, não tem como recorrer. E mesmo se recorrer, você vai recorrer para quem? Pro TSE, né? Você vai lá pro TSE e o TSE vai falar o quê? Não me interessa, não tem prova alguma, não pode, ponto final, porque é isso que eles fizeram durante todo o processo. Então, é um beco sem saída em questão de meios legais, né? Talvez os militares poderiam salvar, mas pelo visto, falta pouco, hein? Até agora nada. Como 2022 mostrou a importância do centro político em países das Américas. Olha o papo da BBC, falando que o centro está aparecendo aí nas Américas. Tá tudo vermelho. A esquerda ganhou em todos os países, mas os caras vão falar que tá tudo democrático, centro e lindo, né? Vamos ver então. Vamos ver até quando eles vão ficar com esse papo aí, se existir regulação das mídias, tá? Exclusivo, o bolsonarista preso recebeu 33 mil em Pix para compra de armas e munição, tá? De acordo com documentos obtidos pelo antagonista, Jorge teria comprado 2 revólveres Taurus, 2 pistolas calibre 9mm, um rifle e uma carabina Rossi. Caraca, 33 mil? Imagina ganhar tudo isso de Pix? Eu não chego nem 1% disso aí. Impressionante. Mas é isso, é bom que vocês começam a desconfiar de onde vem esse dinheiro, né? Bolsonaro ignora promessas e ideologia e intensifica comércio com a China. Aí falam, o Bolsonaro mudou, mas isso faz tempo, tá? A partir do momento que você chega, fala que o Putin não é comunista, vai lá e fala que é solidário, logicamente você vai estar falando do BRICS e você está falando da China, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a conversar com os vermelhinhos, na esperança de protegê-los ou de salvar o Brasil. Mas, sinceramente, a gente já sabia que isso não ia dar certo. Apanhei pra caramba na época que eu falei, olha, Bolsonaro, solidário pegou mal. Mas, enfim, seguimos em frente. Agora, tudo, o importante é que tudo agora, né, muitas das coisas que conversamos não vale absolutamente mais nada, né? Então seguiremos em frente. 60% dos brasileiros acreditam que 2023 será melhor, diz Datafolha. Só podia ser a Datafolha. Os grupos que estão mais otimistas são os menos instruídos, os mais pobres, nordestinos e os que os consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, né? Que consideram o governo ruim ou péssimo. Você acha, então, né, a picanha, né? Então, parabéns pra vocês. Eu espero que vocês se surpreendam, tá? Que seja até mais aí do que vocês imaginam. Mas, sinceramente, na minha opinião, só vai piorar. Você quer um exemplo disso? Olha só. Haddad sobre desoneração de combustíveis de 2023. Espero que for anunciado em janeiro, né? Então, Haddad sobre desoneração falou que reafirmou que pediu ao atual governo para se abster de tomar medidas que impactem a próxima gestão. Abster. Então, o que aconteceu? A gente falou ontem que eles tinham conversado para deixar janeiro sem o imposto, sem aí os impostos que estão encarecendo. Mas não, a Haddad está pedindo para não se intrometer e deixar os impostos para não impactar, né, a arrecadação do governo do PT. Então, sim, vai ter aumento de gasolina, de combustíveis.
tá? É isso que os caras querem. E olha só, aí tem aqui, não preciso nem ficar lendo, mas se só você adoro ver Bolsonaro criticando. A pessoa vai ter menos dinheiro, vai pagar mais imposto e mesmo assim está batendo palma e criticando as pessoas que estão tentando alertar. Então o que eu digo pra vocês é justamente o seguinte: uma vez eu fiz um vídeo há uns 8 anos atrás aqui no meu canal, foi perdido, que eu falei da extinção da humanidade, como ela se daria. E minha teoria, que eu inventei, eu liguei a câmera e falei, foi por estupidez. Esse foi o motivo real da grande queda da humanidade, tá? Pode ser que seja verdade. Incêndio destrói loja da Havan na Bahia. Olha só que interessante. Tivemos a Cocobambo, né, que foi aí, explodiu, né? Agora temos aí uma loja da Havan que pegou fogo, tá? O Luciano Hang foi lá já. E é justamente em lugares que a esquerda tem o maior aí, vamos dizer, atuação, né? E aí? Pois é, Brasil. Jovem Pan não faz coro e não endossa qualquer lampejo golpista ou ato de violência ou uso retórico irresponsável de instrumentos constitucionais e falou que não pode usar o 42 e tal. Jovem Pan tá desesperada, falando, pelo amor de Deus, não tirem mais o nosso financiamento. Tá tentando se afastar do bolsonarismo da direita o máximo possível, né? Coitada do Jovem Pan, e é isso que a gente tem, né? O pessoal já estava saindo fora faz tempo, e agora então já correndo muito, tá? Moraes atende a pedido de transição, né? E suspende a autorização de porte de armas. Então ele, lembra que eu falei, o Flávio Dino pediu, então nesses dias ninguém chega perto com arma nenhuma, porque preocupação absoluta, né? Para não ter problema nenhum, tá? Os caras são muito seguros, tá? PT quer Correios e com um dos fundadores do partido, PT quer Vicentinho nos Correios. A gente queria privatizado. Olha só o que a gente vai ter. É tristeza pura, né? Insatisfeito com o Ministério da Previdência, a PDT reivindica mais cargos. PDT quer indicar chefes de órgãos do futuro governo Lula que entreguem obras ou ações políticas para a população. PDT do Ciro Gomes, que inclusive desapareceu, né? Ficou muito chateado, né? Parece que tirou umas férias aí. E o PDT, como todo partido agora, vai começar a negociação. Isso que o Bolsonaro ele tentou no começo, evitar ao máximo isso aí, evitar ao máximo. O pessoal era para dar valor. Mas o que acontece? Aparecia MBL falando como ele vai governar se ele não está negociando. Aí ele começou a negociar com o Centrão. Olha, ele está negociando no Centrão, é tutuca do Centrão. É essa a zetosfera, a esquerda social, democrata do Brasil, né? Inacreditável. No Brasil é complicado, né? Rodrigo Pacheco também topa passar a faixa para Lula. Além do Lira, tem o Pacheco, todo mundo muito feliz. Todo mundo feliz, porque agora abriu as porteiras. Então, eu passo, não, pode deixar que eu passo, todo mundo muito feliz. Só que o Bolsonaro deixou problemas aí pros caras, né? Ele tá saindo, mas tá saindo deixando aí algumas bombas. Por exemplo, Bolsonaro veta remanejar orçamento secreto e irrita aliados de Lira. Deputados aliados de Lira defendem que o Congresso faça sessão durante recesso para derrubar o veto de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, né? O pessoal, vamos entrar em recesso, tá tudo ok. Bolsonaro foi lá e teve um texto, uma parte do trecho vetado, que foi o quê? Que metade do orçamento lá de uma parte poderia ir para os ministérios, no executivo poderia utilizar. O Bolsonaro foi lá e já boicotou o governo Lula, o pessoal ficou louco. Vai até sair, colocar de novo o terninho e no recesso para tentar derrubar esse veto. Bolsonaro tirando sarro da cara dos caras, né? É o mínimo que pode fazer, né? Então, o que pode ser feito, está sendo feito, né? É isso que temos. Lula precisa ser alertado de que pode destruir o país. Então, olha só como é a mídia. O Lula precisa ser alertado. Olha, você pode destruir o país. Você acha que ele não sabe? Você acha que esses caras ligam pro país? Você acha que ele liga pro povo? Né? Enquanto eles tiverem seguranças, dinheiro, Estado, fazendo os policiais defendendo eles, né? Todo mundo defendendo eles, eles têm a sua segurança, usando o Estado, a força do Estado para defendê-los. Esses caras estão pouco se lixando pro Brasil. E o Lula vai fazer o quê? Eles, sinceramente, aí falaram, não, é que ele está reclamando que houve aí uma dívida deixada pelo Bolsonaro. E aí o jornal fala, não, mas teve PIB positivo de 3%, um feito incrível. Foi incrível mesmo. E vocês jogaram no lixo. Vocês da mídia fizeram de tudo para colocar o L lá. Se imagina se toda a mídia, se todos os youtubers, traidores, todos fizessem um trabalho certinho, parassem de crítica construtiva, a gente teria chances. Mas eu falando aqui era pouco, né? Com menos de 20 mil visitas, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Enfim, era a direita burra, zetosfera, enfim, sem falar da esquerda, é difícil lutar contra, né? Após decisão do STF, Carla Zambelli entrega a PF arma que usou para ameaçar homem, né? Um dia antes do segundo turno das eleições. E ela entregou isso que eu falei. Mas ele xingou, ele ameaçou e tal. Até aí são palavras. Aí tirou, vai ficar sem arma. Só que, sinceramente, para ela acho que muda nada. Provavelmente
vai ter direito à segurança. Deve ter um tipo de segurança armado do lado. Ela tava com segurança, eu acho, né? Enfim, The Voice, Lulu Santos pede pasta LGTV+, e ministro de Lula respondem, tá? O cantor Lulu Santos, de 69 anos, pediu ao governo do presidente diplomado Luiz Lula, né, que cria uma secretaria, como sempre. Ele falou, né, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas LGTV. Ah, sério mesmo? Por que não vai pro Catar lá? Deve ser bom. Então o Brasil, que tem a maior parada gay do mundo, né? É o país mais, vamos dizer assim, radical contra os LGTVs, pelo amor de Deus, né? Mas esses caras falam com isso e nem ficam vermelhos, tá? Falando em ficar vermelho, o PT venderá kit lembrança na posse de Lula com valor de R$100. R$100. O kit tem camiseta, toalha, copo, bandana, né? Bandana, tem gente que gosta de usar bandana, né? E estrela para marcar a posse do terceiro mandato presidencial. Então, eu sinceramente, eu fui, tá aqui. Kitzinho de R$100. Então, não só eles tiram dinheiro com imposto de gasolina, imposto não sei o que e tal, e faz os esquemas, Petrobras e tal. Eles ainda vai lá e vende algumas coisas e vai ter trouxa que vai comprar. Né? Sempre tem. Elon Musk disse que os empregados, ex-empregados do Twitter, tinham aí um fã-clube do Fauci, que tá desmoronando nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ninguém fala nada, não sabe nem quem é Fauci, né? E ele fala, nova política do Twitter é seguir a ciência, o que necessariamente inclui o questionamento fundamentado da ciência, o que não é permitido hoje. Se você vê alguma coisa assim, fala, né? Olha, eu acho que isso aqui, talvez você pega alguma informação de que a gente sabe o que e fala assim, isso aqui não parece tão verídico, a gente podia estudar mais, tem que ter uma segunda opinião. Não pode segunda opinião. E as Big Techs vão calar você como calaram eu, calaram muita gente. E a gente fala aqui tudo por códigos, né? E olha o que o Elon Musk falou. Eu não tive lavagem cerebral. E olha só o que ele posta, né? Olha só que interessante, né? E eles fizeram lavagem cerebral em você. E aí o americano patriota, com bandeira só dos Estados Unidos, aqui no caso seria do Brasil, realmente, aí você vê o que a pessoa de esquerda tem, né? Os quantos, vamos dizer assim, sinais, né, vamos dizer assim, símbolos tem de reivindicar, né, quantas coisas, né, e eu falo pra vocês, essas pessoas, a esquerda antigamente, ela era antissistema, a esquerda hoje, ela é simplesmente assim, dá pra ter saudades até da velha esquerda, porque o que eles defendem é nada mais do que as corporações gigantescas. Eles defendem o Estado de uma forma, sempre defenderam, mas o Estado manipulado pelas empresas, pela televisão. Então eles estão completamente assim idolatrando todas as empresas que existem e o que eles mandam falar. E a lavagem cerebral foi feita na gente, eles falam, né? O Elon Musk, ele tá, a gente sabe, né, globalista e tal, mas ele tá muito antissistema, tá impressionante o trabalho dele, tá? Rússia dá ultimato para a Ucrânia acabar com a guerra. O ministro ainda disse que as exigências não forem atendidas, a questão será decidida pelo exército russo. Tá? Então, mais uma vez, eles estão falando, né, que agora aparentemente vai. Eu não gosto de ficar ignorando essas coisas. Por mais que eu tô aí, quanto tempo falando disso aí, e sempre a Rússia ameaçando. Só que aquela coisa, né, pode ser que do nada eles façam algo de verdade. A Rússia, como eu falei pra vocês, na minha opinião, sofreu aí um grandíssimo golpe, né, vamos dizer golpe que eu digo assim, uma armadilha, foram pra cima e estão sendo desidratadas pelo mundo. Então a Rússia tá com algumas complicações. Só que aquela coisa, um animal aquado é sempre mais perigoso, eu fico só de olho, né? Estado de saúde de Bento XVI piorou nas últimas horas, afirma o Vaticano. Esse que foi realmente o último papa, aparentemente de verdade, que renunciou. Uma coisa, tudo bem que agora ele tá com problema de saúde, mas ele renunciou o primeiro em mais de 700 anos da história, né? Então, alguma coisa diz que estamos em tempos bem difíceis. Uma coisa que a gente fala em vídeo exclusivo aqui, ó. Sete Lagoas tem novo tremor de terra, o mais forte, relatam moradores. Moradores já sentiram abalos sísmicos outras vezes neste ano. Tá, eu vou falar pra vocês, eu não vou deixar o vídeo aqui. Se você procurar Sete Lagoas, tremor, veja o vídeo, escute no vídeo que tem um estrondo gigantesco, até mesmo antes de tremer. Então você percebe que é um barulho que não costuma ter em terremotos. E é uma coisa que eu já falei várias vezes e que eu escutei algumas vezes ao ano aqui em São Paulo também. E a gente fez a nossa teoria da conspiração, né? Anomalia magnética no sul e sudeste do Brasil intriga cientistas. Olha só onde está aqui a anomalia magnética, né? Sinceramente, será que essa anomalia não afeta nada?
Enfim, a gente fala, vamos ver se a gente em breve faz isso aqui, que a gente tá num momento muito, vamos dizer, nos últimos 2 meses, intenso politicamente, mas em breve a gente volta a abordar esses assuntos no vídeo exclusivo, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, obrigado aí por assistir até o final. Lembrando, o canal não tem propagandas, você não tem propagandas aqui porque eu tiro, porque se você gostar do vídeo, você contribui com o Pix. Se não gostar, nem o tempo de propagandas eu tiro de você. Então o vídeo vai rápido sendo absorvido aí, sem nenhum tipo de interrupção. E claro, temos o link da Amazon, compre qualquer coisa, ajuda o canal, temos o botão valeu, caso queira, apoie o canal caso tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a gente se fala em breve e até mais.